Demon Slayer Mugen Train, o filme japonês de maior bilheteria da história, está sendo exibido em streaming pela Funimation. E o sucesso desse filme é tão massivo que os recordes que ele quebrou dificilmente vão ser superados no futuro próximo. Se liga só, o primeiro recorde que ele quebrou foi arrecadar 100 milhões de dólares nos primeiros 10 dias, mesmo no meio da pandemia. Depois disso, ele ultrapassou a bilheteria do segundo filme mais visto do Japão até então, que era o Titanic, e em seguida, logo depois, ultrapassou o primeiro filme mais rentável do Japão até então, que era A Viagem de Chihiro. Sendo assim, ele acabou se tornando o filme japonês com maior bilheteria do Japão da história e também um anime com a maior bilheteria da história também, com 473 milhões de dólares arrecadados no mundo todo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar do meu jeito como e por que tanto hype nesse anime. Será que ele é só uma animação bem feita mesmo? Ou ele é uma mistura de méritos que nem mesmo a animação conseguiram ofuscar? Vem comigo! Fala Unidade, supimpa, meu nome é Paulo e você está no canal da Unidade. Aqui eu expando a sua experiência através de reviews com uma qualidade que você não vai ver por aí. Hoje eu trago a análise desse anime que conseguiu quebrar todas as barreiras e cravou seu pé na cultura pop de uma vez por todas. Não só com seu anime e o seu lendário episódio 19, mas agora também com seu filme, que já é o filme mais importante do Japão até então. Se você é novo por aqui, você gosta do tema, já se inscreve no canal, tá? E aprecie esse conteúdo com carinho. E ó, ele vai ter vários spoilers, então eu tô assumindo que você já assistiu o filme, beleza? Agora, se você já é inscrito e acompanha o canal, você sabe o que eu vou falar agora, né? Prepare-se para ter essa experiência expandida. A primeira coisa que você precisa saber aqui é que existe uma espécie de convenção, uma forma elegante de se começar um filme, onde a primeira cena dele geralmente explica todo o resto da trama. E aqui não foi diferente, você quer ver? A primeira cena do filme é o líder ali do esquadrão de extermínio de Onis dizendo o seguinte, presta atenção, ó. Nesse momento, minhas crianças do esquadrão estão na linha de frente, encarando os Oni corajosamente. E não importa quantas vidas os demônios exterminem, existe uma coisa que nunca extinguirão, que são as cinzas de um espírito humano. E ele continua, não importa quantas vezes nos derrotarão, porque no final nós levantaremos para lutar de novo. Então, depois que a gente já assistiu o filme, dá para resumir esse prólogo dizendo o seguinte. Primeiro ele diz que os caçadores de demônios estão indo enfrentar os Onis corajosamente. E aqui no filme é justamente o que eles estão fazendo. Eles entram num trem que é dominado por um Oni. Eles já sabiam disso. Eles não estavam lá no trem e o Oni apareceu do nada. Então, essa é a primeira frase. Já na segunda frase, ele diz que mesmo que um Oni consiga matar uma vida, ele jamais extinguirá as cinzas de um espírito humano. Cinzas, Rengoku, fogo, né, Hashira da chama, certo? E por último, ele diz, não importa quantas vezes eles vão nos derrotar, porque no final nos levantaremos para lutar de novo. E isso se refere justamente à determinação, o espírito de luta, a honra e o valor, né, o propósito do Rengoku em defender pessoas que são fracas. E ele consegue fazer isso. E aqui o prólogo do filme já está nos avisando, já está anunciando isso. Legal, né? Depois disso a gente segue para a apresentação dos personagens no filme, que é onde o filme estabelece a personalidade de cada personagem. Ele apresenta os personagens para você, sendo o Zenitsu um covarde e chorão, o Inosuke extravagante e exagerado e o Tanjiro gentil e muito empático. Ou seja, desde o começo o filme já estava visando um público muito maior do que aqueles que já conhecem o anime e o mangá. E para reforçar que essa foi uma cena de estabelecimento de personagens, a apresentação, o Tanjiro inclusive comenta como o Rengoku se parece, dizendo que ele tem o cabelo parecido com
fogo e que a presença dele é notável. Ou seja, essa foi uma preparação para a apresentação do Rengoku logo em seguida. Então só aos 5 minutos e 30 é que a gente vê o logo do filme aparecendo e a história começando. Então eles levaram 5 minutos e 30 para poder fazer tanto o prólogo quanto a apresentação. Nada mal. E quando o Rengoku é apresentado, tudo que a gente precisa saber sobre ele já está estampado no seu design de personagem e no seu comportamento intenso também. Ele tem esse visual temático de fogo, afinal ele é o pilar do fogo, né? Ele é o Hashira das chamas, melhor dizendo. Mas além disso, ele tem olhos arregalados que não piscam, demonstrando foco absoluto e determinação inabalável. A gente vê também um sorriso constante que transborda otimismo e confiança. Notem que o Rengoku fala sempre de forma direta e resoluta, indo direto ao ponto, o que faz o Tanjiro se esforçar para conseguir se comunicar com ele, até aprender a falar ali mais ou menos que nem ele, e aí rolar essa conexão finalmente. Isso já é uma metalinguagem do legado que o Rengoku deixará para o Tanjiro no final do filme. Não à toa que no final desse mesmo diálogo, o Rengoku convida o Tanjiro para ser o seu discípulo. E nessa mesma cena, só pelo cheiro, o Tanjiro já julga que o Rengoku não só é certamente bondoso, mas ele tem um forte senso de justiça também, o que não só reforça a apresentação do personagem, mas também é um foreshadow do que vai acontecer durante o filme todo. Lembrando que o Tanjiro tem um olfato bastante apurado, ele consegue fazer julgamentos através do olfato, que é um conceito bastante estranho. Então o filme caminha para o ato ali de preparação, onde o Rengoku explica o porquê que eles estão ali, o que está acontecendo, o que eles vão fazer. Nesse momento temos o Zenitsu surtando de medo, cuja dublagem foi muito bem feita pelo Adrian Tatini, que inclusive é o mesmo dublador do Usopp em One Piece e que pelo jeito está se especializando em personagens surtados, medrosos e completamente escalafobéticos. Em seguida o clima ali muda, a luz dá aquela piscada e o Rengoku se prepara para enfrentar e derrotar dois Onis com bastante facilidade. Essa cena não só serve para estabelecer a força absurda do Rengoku, mas também nos dá um aperitivo da qualidade de cair o queixo da animação da Ufotable, que fez inclusive Demon Slayer dominar o mundo com o lendário episódio 19 da primeira temporada do anime. E outra coisa que essa cena estabelece também é que para poder exterminar um Oni, o caçador de demônios precisa decapitá-lo com a sua espada. E isso não só é uma explicação ali, um estabelecimento para quem não conhece o mundo de Demon Slayer, mas também é um ato que vai ser subvertido no plot twist do filme mais para frente. Então nada aqui é à toa. A partir de agora no filme a gente já vai para o ato de desenvolvimento, onde o Oni-chefe, né, o Oni mais forte, é mostrado e diferente do que se esperava, a abordagem desse Oni não é de combate. Ele prefere agir indiretamente e de forma cautelosa, matando e consumindo suas vítimas através dos seus sonhos no trem. Ou seja, esse é um adversário cuja força do Rengoku não pode fazer frente, e sim a sensibilidade e a intuição, até a inteligência do Tanjiro, o que faz todo sentido no roteiro, afinal o Tanjiro é o protagonista. E após os personagens caírem ali no poder do Oni, que é o chefe, eles passam um bom tempo sonhando seus melhores dias, até que o Tanjiro começa a notar algumas coisas estranhas que o leva a concluir que ele está num sonho e ele precisa acordar para poder lutar. E a solução aqui para poder quebrar esse poder e sair do sonho induzido pelo Oni-chefe já foi vista antes no filme A Origem, lá com o Leonardo DiCaprio, onde para você poder acordar de um sonho que você não quer, basta você morrer dentro do sonho. E esse ato do Tanjiro perceber que ele precisava se matar para sair justamente do sonho que era o que ele mais queria na vida, que era ter a família dele junta novamente, já era uma das cenas mais dramáticas do filme. E olha que vem mais drama por aí. E o legal é que pelo Tanjiro ser o primeiro a sair ali do feitiço, é ele que tem que encarar o Oni-chefe. O problema é que toda vez que o Tanjiro vai atacar, o Oni coloca ele para dormir de novo. E aí ele precisa se matar no sonho
Aí ele volta e isso tudo em cima do trem, cara. Então gera bastante tensão ali, porque, meu, se ele ficar mais do que alguns milésimos de segundo dormindo, ele vai cair do trem. Então, de novo e de novo, o Tanjiro tem que se matar no sonho para acordar. E toda vez que ele se mata no sonho, ele sente dor real. Então essa estrutura de confronto não foi nada clichê, foi bem legal de se ver. Só explicando que esse demônio que o Tanjiro enfrenta em cima do trem, ele é uma lua inferior 1, ou seja, dos 12 demônios, das 12 luas que são os demônios mais fortes do mundo de Demon Slayer, ele é o sexto mais forte, porque eles são divididos em luas inferiores, que são tipo dos 6 até o 10, e luas superiores, que é tipo do 1 até o 5, que são os fodões. Então, enquanto esse Oni que o Tanjiro enfrenta é o sexto mais forte daquele mundo, o Akaza, que aparece no final do filme, que enfrenta o Rengoku, ele é uma lua superior 3, ou seja, ele é o terceiro mais forte daquele mundo inteiro. Isso sem contar o Muzan, que é o Big Boss. E se tem algo que realmente ficou estranho na animação, foi a gosma que o Oni decapitado pelo Tanjiro se transforma. Apesar de ser da Ufotable, apesar de tudo, essa gosma realmente ficou difícil de encarar. Nada que tire o mérito do resto da animação impecável, mas eu precisava mencionar isso aqui. E lembra que eu disse lá no ato de apresentação que foi estabelecido que é necessário decapitar um Oni com a espada de caçador de demônios para que ele morra? Então, aqui isso foi subvertido, gerando um plot twist na trama, já que ao decapitar esse demônio, o Tanjiro descobre que ele não é o corpo verdadeiro. Na verdade, ele já tinha se fundido com o trem, então ele deveria encontrar qual parte do trem ali seria o pescoço do Oni para então ele conseguir decapitá-lo. E isso, galera, é justamente como um roteiro funciona. Ele coloca um elemento lá no começo que você passa a acreditar como verdade, só para depois subverter isso e nos causar estranheza, nos causar impacto e aumentar a nossa tensão com a trama. Mas aí, amigo, quando o Rengoku acorda, a coisa fica feia pro Oni, porque ele sai picotando piroca gosmenta sem dó, chega pro Tanjiro assim e fala: garoto, ó, esse trem tem 8 vagões. Deixa os 5 primeiros com o pai aqui, enquanto o resto, a sua irmã, o Zenitsu, protegem. Vai lá e finaliza esse Oni aí. Consegue fazer isso? O bicho é brabo. Então o Tanjiro e o Inosuke descobrem onde fica o pescoço do Oni, digamos assim, que é justamente a locomotiva do trem, mas eles têm muito trabalho para conseguir cortá-lo. Mas graças ao instinto e, pasmem, a máscara de porco do Inosuke, que para quem não sabe, Ino é justamente porco em japonês, eles conseguem finalmente decapitar o trem, que agora é um Oni, mas não sem o Tanjiro sair gravemente ferido da situação. E uma cena que me tocou foi que após vencer o Oni, que a essa altura era o próprio trem, o trem descarrilha, mas a maior preocupação do Tanjiro foi proteger a vida de todo mundo, pois se alguém morresse, a culpa cairia no maquinista. Maquinista esse que tinha apunhalado o Tanjiro momentos antes. Isso confirma o que foi estabelecido lá no começo do filme sobre a gentileza, a generosidade e a bondade do Tanjiro. Outra coisa legal aqui é enquanto ele está morrendo ali, o Oni discorre em pensamento sobre o quão absurdos os caçadores de demônios são. Ele fala que o Rengoku não deixou ele absorver uma pessoa do trem sequer. Ele se pergunta por que uma Oni, que é a irmã do Tanjiro, a Nezuko, estava salvando o humano em vez de comer ele simplesmente. E ele fica de cara também com o instinto do Inosuke. E mais ainda pelo intelecto e a coragem, a bravura do Tanjiro. E enquanto ele transmite muito bem essa sensação de incredulidade do quão extraordinários aqueles caras eram, um pouco antes disso o Tanjiro comenta que já está amanhecendo. Ou seja, agora eles estariam salvos, já que a luz do sol extermina os Onis imediatamente. Porém, essa é outra preparação para mais um plot twist aqui. E enquanto o Rengoku socorre o Tanjiro, ensinando ele a como estancar o sangramento através da sua respiração, o Akaza chega. A Lua Superior 3, galera. Até então o filme já poderia acabar ali, né? O protagonista salvou o dia e tal, certo? Porém, a partir da chegada do Akaza,
o filme se transforma no episódio 19 à parte. Um verdadeiro deleite para os nossos olhos. Uma sequência inacreditável que credenciou a Ufotable a ser o estúdio de animação mais hypado desde a Madhouse. Aqui nessa luta do Rengoku contra o Akaza, o plot é simples, porém a ação é espetacular. O motivo pelo qual o Akaza aparece ali naquele lugar faltando tão pouco para o amanhecer é desconhecido. Porém, assim que ele conhece o Rengoku, o objetivo, o propósito dele passa a ser transformar o Rengoku num Oni, para eles poderem ficar treinando ali eternamente. E como a luta é o resultado inevitável de um confronto de valores, o propósito do Rengoku, herdado pela vontade de sua mãe, era de usar a sua força para proteger os mais fracos. Num duelo onde as feridas mortais do Akaza se curam imediatamente e as feridas até então leves do Rengoku se acumulam, o discurso do Akaza de que o humano nunca poderá superar um Oni se fortalece. Mas é então que o Rengoku demonstra o poder efêmero da humanidade e declara ali que a sua última missão nesse mundo é não permitir que nenhum dos humanos morra, custe o que custar. E eu achei muito legal que nesse momento ele menciona uma frase que tem tudo a ver aqui com o canal. E se você já é inscrito de algum tempo, você vai pegar. Ele diz o seguinte: incendeie o seu coração, supere os seus limites. Eu sou Kyojuro Rengoku, o grande Hashira das chamas. E aí, cara, ele ativa a sua técnica especial, respiração das chamas, nona forma. Essa é a última. Ela se chama Rengoku. Numa sequência maravilhosa cuja qual a trilha sonora some, Rengoku desfere 3 golpes poderosíssimos numa fração mínima de tempo, mas que não são suficientes para matar a Akaza, que conecta um golpe mortal em Rengoku. E aqui eu queria fazer 3 observações sobre essa cena. A primeira é que a técnica utilizada pelo Rengoku de golpear o Akaza de cima para baixo, depois virar a espada e soltar um outro golpe para cima, muito provavelmente é inspirada na Tsubame Gaeshi, a técnica do lendário espadachim Kojiro Sasaki, que foi um samurai que realmente existiu e ele enfrentou e perdeu o duelo contra o mais lendário ainda, Musashi. Essa técnica consiste em um longo corte vertical de cima para baixo, seguido por um segundo corte de baixo para cima, que é indefensável e que geralmente também é mortal. A segunda observação aqui é que a nona forma da respiração da chama, que é essa a mais poderosa, vai de 1 a 9 só, ela tem o mesmo nome do Rengoku. E em japonês, Rengoku significa purgatório, o que também rima com a temática ali de chamas, né? Ou seja, não foi o Rengoku que deu o próprio nome para essa técnica. Essa técnica já existia mesmo antes do Rengoku, sacou? A terceira observação aqui é que quando o Rengoku, mesmo mortalmente ferido após o seu golpe secreto não funcionar e colocar o Akaza num impasse ali prestes a amanhecer, a trilha sonora que toca é muito parecida com a que toca em O Senhor dos Anéis, quando o Théoden, rei de Rohan, aparece ali para salvar a humanidade na Batalha dos Campos de Pelennor. Dá uma olhada. Isso não deve ser à toa, já que o momento em que o Théoden chega é quando Minas Tirith estava quase para cair, já estava sendo invadida e tal, então ele chega representando a esperança. E aqui no impasse que o Rengoku coloca com a Akaza, ele mesmo morrendo, ele faria o Akaza morrer para a luz do sol que já estava chegando. O Akaza então, segundos antes do sol nascer, arranca os seus próprios braços e foge para a floresta, pois o primeiro raio de sol que o atingisse seria o suficiente para fazer o que mesmo o Rengoku não conseguiu. O Tanjiro ainda consegue conectar o arremesso da sua espada no Akaza, que já está fugindo ali no meio da floresta, e o discurso que ele faz em seguida, para mim, coroa o filme inteiro. Eu faço questão de digitar ele aqui para você. Não se esqueça que o esquadrão de extermínio sempre enfrenta os Onis durante a noite, justamente onde vocês têm vantagem.
Nós não somos nada parecidos mesmo. Nós não regeneramos tão rápido e quando perdemos um membro, não nasce outro no lugar. Para de correr, seu covarde. É isso que você é, um covarde. O Sr. Rengoku é muito mais forte do que você jamais sonha ser e muito mais honrado. Você não ganhou a luta. Ele protegeu todo mundo como disse que faria. Você é um perdedor e ele sim é um vencedor. Nossa, cara, esse discurso é um tapa na cara, porque mesmo o Akaza lutando à noite, que é a vantagem dele, mesmo ele regenerando suas feridas automaticamente, mesmo ele sendo imortal e viver para sempre, no final quem saiu correndo foi o Oni Akaza e não o humano Rengoku, que simbolicamente venceu sim essa luta. E outra frase muito bonita que dessa vez foi dita pelo Rengoku para o Tanjiro é que apesar da Nezuko ser uma Oni, ele diz o seguinte, ó: a sua irmã derramou o próprio sangue para proteger os passageiros do trem daquele Oni, e qualquer um que faça isso, independente do que digam, tem o total direito de pertencer ao esquadrão de extermínio. Então, erga essa cabeça. Se estiver se sentindo desmotivado ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Cara, parabéns para esse roteiro, viu? 2 diálogos extremamente memoráveis, um depois do outro, no clímax, no final do filme. Muito legal. E nos seus últimos momentos, Rengoku visualiza sua mãe lhe concedendo um olhar de orgulho e aprovação, pois o seu filho, sem sombra de dúvidas, fez exatamente o que prometeu. Ele protegeu cada um dos mais fracos e com um sorriso no rosto, a chama de Kyojuro Rengoku, o grande Hashira das chamas, se apaga. Esse foi o review de Demon Slayer Mugen Train. E se você teve a sua experiência expandida nesse vídeo aqui, já deixa seu like sincero, se inscreve aqui no canal e comenta o que seu coração mandar, sem medo. É assim que eu vou ficar sabendo se eu posso continuar trazendo vídeos como esse de outras obras aqui para o canal. Dito isso, eu tô ficando por aqui, incendeie o seu coração e tchau!